Estamos aqui com a neuropsicopedagoga Élida Soares Candeia, ela que é pós-graduada em autismo. Também é professora de PAEE, que é professora de atendimento educacional especializado. Élida, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Élida, um neuropsicopedagogo, ele trata que tipos de deficiência? Ele trata todas as deficiências e também aquelas atípicas, que não são consideradas como deficiência, mas que o neuropsico ajuda a escola, a família e os professores a acharem um caminho para essa criança que tem dificuldade na aprendizagem, a achar o caminho da aprendizagem dele. Élida, hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é uma das suas especialidades, que você é pós-graduada em autismo, né? Um assunto muito pouco tratado e que é muito importante. Eu tenho certeza que tem muitas mães que vai procurar saber um pouco mais a respeito desse assunto. Lendo em algumas pesquisas, eu vi que o autismo, ele não é uma doença. Ele é uma deficiência. Isso, o autismo é uma deficiência. Isso. Como pode se explicar esse tipo de deficiência? É porque o sistema neural do autista, ele acaba se colapsando. Então, o que acontece? Depois de 2 anos que geralmente a gente consegue diagnosticar se a criança é ou não um autista. Porque aí ele passa as características mais visíveis de um autista. Ele passa a não te olhar no olho, tem ecolalia, ou não fala, porque tem autista que é verbal e tem autista que é não verbal. Ele não gosta de toque. Então, essas dificuldades que ele vai apresentando em se comunicar com o outro, a família percebe e aí tem que procurar uma ajuda. Primeiro vai no neuropediatra, e aí esse neuro faz alguns testes e aí começa o leque de profissionais, que é fono, a neuropsicopedagoga, tem a TO, e aí essa criança vai sendo encaminhada para vários tipos de profissionais. O autismo, as crianças autistas, são crianças que são consideradas com retardo, no caso, mental. Não. Não? Não. O autista, ele não tem retardo mental. Ele só tem uma dificuldade de comunicação. E é por isso que o professor, as pessoas que estão em volta dele, têm que procurar um caminho para alcançar essa comunicação. Mas de forma alguma, ele aprende como as outras crianças. Só que no tempo dele, com as dificuldades dele, mas não tem ligação nenhuma com retardo mental. E em alguns relatos também, existem relatos de que pessoas autistas têm um QI bem avantajado, mais avantajado do que as outras pessoas sem esse tipo de deficiência. Isso é verdade? Não é que eles têm o QI mais avançado, é porque eles têm algumas fixações que levam eles a pesquisar, a procurar entender daquele determinado assunto que ele tem a fixação. Por exemplo, se ele tem fixação ao desenho animado, ele vai entender tudo sobre aquele assunto. Se ele tem fixação sobre o computador, ele vai dominar aquele assunto. E assim por diante. É por isso que eles acham que o QI dele é mais elevado, não. É porque se ele tem aquela fixação, ele só pesquisa aquele assunto. Se um autista ele tem uma fixação, por exemplo, por futebol, ele pode se tornar um craque nessa área? Se ele for treinado e se as habilidades dele de ser um jogador, sim. Mas aí ele vai ter que vencer a si próprio, porque o autista não aguenta barulho, ele não aguenta toque. Aí ele vai ser uma luta contra ele mesmo. Mas pode, né? Pode sim. Existem relatos de mães nas redes sociais de que às vezes vai passear com a criança no shopping e a criança do nada dá uma crise, uma birra, deita no chão e muitas pessoas não entendem isso. Por que de uma hora para outra uma criança com autismo ela dá essas crises? É porque é muito estímulo. E como é muito estímulo, ele acaba não conseguindo se reorganizar. Então, esse não é nem birra, é mesmo uma estratégia que ele usa para se reorganizar mentalmente e voltar a se comunicar com o mundo exterior. Por exemplo, tem autista que balança a cabeça, tem autista que roda, tem autista que faz alguns movimentos com a mão, tem autista que deita no chão, tem alguns que agarram na família, tem outros que gritam. Varia de autista para autista, mas não quer dizer que é birra, é porque ele está tentando se reorganizar.
E por que que ele age assim? O que acontece? Em alguns estudos, fala que o autista ele vai acumulando as informações no cérebro. Por exemplo, se ele escuta um cachorro agora, ele escuta o cachorro, e daí a pouco, se ele escuta uma buzina, ele vai escutar o cachorro e a buzina, e assim por diante. Ele vai acumulando as informações, até que o sistema neural dele entra em, digamos assim, colapso, e ele tem que se reorganizar. Então, essa é uma forma dele conseguir se reorganizar. Se balançando, rodando, jogando no chão, gritando. É uma forma dele expressar que alguma coisa dentro dele não está legal. Então, no caso, seria bom evitar para crianças autistas um lugar que tenha muitas informações, muito barulho, muita gente? Muita informação, muito barulho, para alguns não é bom. Mas se a criança for treinada a sair em público, isso, por exemplo, se a família sair 10 minutos, volta com ele, 20 minutos, daí algum tempo ir passando, a maioria do tempo saindo com ele passa a conseguir passear sem dar essas crises frequentes. Mas não quer dizer que, por exemplo, ele pode acordar hoje bem, passar o dia bem, e à noite ele dá uma crise, ele está cansado, ele dá uma crise. Mas é do autista. Esse tipo de estímulo que você fala que eles têm é uma audição mais aguçada? A audição é mais aguçada, a visão dele, ele grava tudo. A visão geralmente deles é fotográfica, então eles olham, eles absorvem e guardam. Então tudo isso contribui para que aconteçam as crises. Mas a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a se controlar. Encerramos agora o nosso primeiro bloco falando a respeito do autismo. Voltamos já já com mais informações. Não perca essa entrevista que está imperdível. Voltamos agora no nosso segundo bloco com a neuropsicopedagoga Élida Soares, que vai falar um pouco mais sobre o autismo. Élida, existem vários tipos, vários graus de autismo, né? Quais são esses graus? Então, hoje a classificação, ela vem... os especialistas, os estudiosos, vêm colocando assim, rosa pink como o autista severo, aquele que se debate, que ainda não consegue socializar, e vai descendo até o rosa bebê e aquele mais clarinho. Então tem o severo, aí vai descendo de acordo com seus atendimentos, com as suas convivências com as pessoas, até ele chegar ao leve. Lembrando que um autista, né, se ele tiver um ataque epilético, alguma coisa assim, tudo que ele adquiriu durante aquele meio, ele pode retroceder. Então, por isso que é importante a criança ir às consultas do neuropediatra e tomar as medicações que ele indicar. Porque eu, como neuropsico, eu não posso dar medicação, eu só posso fazer o acompanhamento de ensino-aprendizagem e auxiliar a escola e os professores. Medicação eu não posso. Então, assim, o severo, ele consegue ir à escola, ele consegue conviver. Só que ele não consegue ficar, por exemplo, às 4h20 dentro da escola. Então, a lei garante que ele frequente a escola no tempo determinado que a escola vê que ele dá conta de ficar. Porque ele começa a chorar, ele começa a ter crises neurais, ele não consegue ter toque, ele não olha no olho, ele não consegue falar, ele é um não verbal, geralmente eles são não verbais. Então tem essa série de dificuldades que a escola vai ter que enfrentar, né, junto com os profissionais, para poder se achegar a essa criança. Lembrando que ele não é inacessível, ele é acessível sim. A partir do momento que ele tem uma certa confiança ao profissional que o acompanha, ele se abre. Aí desce para o moderado, que geralmente ele já consegue falar ou não, ele já consegue ter uma certa convivência. Claro que ele vai ter algumas dificuldades, porque
os colegas vão querer abraçar, ele não vai querer aceitar, ou então vão querer falar com ele, estão mostrando alguma coisa, algum brinquedo, alguma atividade que eles acham interessante e ele vai estar olhando para o outro lado, mas com certeza ele vai estar prestando atenção no que está acontecendo em torno dele, ele só não consegue se externar. E tem o leve, que já consegue falar, consegue se externar, já consegue ter o toque, algumas vezes já olha no seu olho, já consegue fazer apresentações de trabalho dentro da sala e etc. Esses níveis do moderado ao grave pode ser alterado através da interação social dessa criança? Sim, pode. Eu tenho relatos e casos da criança que está no grave e ir para o moderado e depois ir para o leve, com convivência, com aceitação, com profissionais adequados, com professor, escola e família juntos para trabalhar né, essa inclusão dessa criança na escola, profissionais que entendam do assunto, que saiba que a criança ela está ali e ela tem as suas limitações, não quer dizer que ela é incapaz de aprender, porque toda criança tem a capacidade de aprender no seu tempo. Talvez não vai aprender da maneira tradicional, mas existem outros caminhos. É por isso que tem o neuropsicopedagogo, que ele trabalha o sistema nervoso, o comportamento, o psicológico e também a área pedagógica da criança. Então, engloba isso tudo. Então, assim, a criança, se ela tiver um bom acompanhamento, o interesse da família, junto com os outros profissionais, incluindo a escola, ela sai, sim, do severo, vai para o moderado e vai para o leve. Uma criança no nível leve de autismo, ela já consegue ter um convívio mais natural com as pessoas, de conseguir olhar no olho, ou isso não muda, isso depende? Se ela tiver uma empatia com a pessoa que está falando com ela, ela vai olhar no olho. Ela vai aceitar toque, mas assim, geralmente não. Geralmente ela vai te responder olhando para o outro lado. Se ela tiver uma empatia, ela vai te olhar, ela não consegue te olhar muito tempo no olho, mas ela vai te olhar assim. E tem casos que a criança não consegue o toque, mesmo no leve, e tem casos que aceita o toque, aceita abraço, gosta de beijo, né? Então, assim, quando a criança, ela consegue externar, para nós profissionais é uma festa, né? Então, quando um aluno que não fala a frase completa, consegue falar uma frase completa e ainda conseguir transmitir o seu recado, para nós é uma festa, assim, para a gente que está ali, a gente ganhou o dia. A gente valeu a pena tentar e tentar e tentar. Existe uma dificuldade muito grande das famílias, né, de crianças com essa deficiência, de aceitação, às vezes, do próximo, às vezes até de pessoas mesmo da família. A sociedade hoje tem uma mente muito fechada, não procura entender, às vezes, das questões, das coisas. E muitas pessoas passam por preconceitos ao sair com uma criança que tem esse tipo de deficiência, um autista, e essa criança dá uma crise no meio da rua, ou no ônibus, ou até mesmo num shopping, e as pessoas olharem com um olhar de que a criança está tendo uma crise de pirraça, que a criança é mal educada. Como que a mãe, os pais lidam com isso? Eu aconselho essa família a não importar com as pessoas em volta, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. E eu aconselho as pessoas que, quando encontrar uma criança nesse tipo de situação, não julgar, porque não sabem o que está acontecendo ali naquele meio. E um conselho que eu dou mais ainda para a família é que não desista do seu filho. Lógico que, quando recebe o primeiro diagnóstico, o seu filho tem autismo, o seu filho tem retardo, o seu filho tem N situações. É um baque, sim, né? A pessoa leva um choque. Mas, a partir dali, o meu conselho é a pessoa sentar, respirar e começar a procurar ajuda para aquele filho. Porque, com certeza, ele não vai ficar estagnado. Se ele conseguir profissionais competentes da área, o filho dele vai desenvolver. O filho dele vai conseguir ter uma vida social, educacional, igual aos outros. Claro que com suas dificuldades. Claro que com suas... com algumas restrições, mas
que não vai impedi-lo de ter convivência na sociedade. Hoje, com a realidade de muitos pais de autistas, é uma realidade que eles não têm acesso a consultas particulares. Hoje, através do SUS, esse pai, essa mãe, ele consegue esse acompanhamento com uma fono, com uma neuropsicopedagoga, com um neurologista comum, assim, regular? Olha, é muito difícil, porque esses profissionais, quando são bons profissionais, né? São bem caros e geralmente na prefeitura, neuropediatra, na região aqui não tem. Mas fonoaudiologia e neuropsicopedagogo, agora as escolas estão tendo uma sala com um profissional que atende essas crianças. Mas o neuropediatra não, aqui na região não tem. Aí geralmente a consulta é paga. E como que você pode deixar uma mensagem para os pais de autistas, para as mães de autista? Como que uma mãe vai lidar com o filho? Às vezes até a mãe mesmo tem dificuldade de lidar, porque não conhece essas características. Às vezes é a mãe, pai de um autista, mas não conhece as características da deficiência. Como que uma mãe e um pai pode lidar com esse transtorno que você falou, que um dos transtornos do autista, ele tem fixação por alguma coisa. E se essa fixação for por algo ruim? Aí ele tenta mudar o foco, apresenta, oferece outras possibilidades. Por exemplo, ele gosta muito de ficar escutando música com fone de ouvido, que geralmente prende ele no mundinho dele. Tira o fone e oferece outra coisa. Vamos brincar, vamos jogar bola, ou vamos sair na rua. Tenta mudar o foco. Lógico que a tendência dele é voltar para aquele foco. Mas a família tentando tirar, a criança consegue. Né? Tem uns que têm fixação por computador, tem uns que têm fixação por... Eu conheci uma menina que ela descobriu que ela era autista, ela teve fixação por estudar o que ela era. E ela não parava de ler o que ela era. Então aí a família... Mas nesse caso já era adolescente. A família tentava mudar ela, por exemplo, para teatro, para cinema, tirar ela daquele foco, entendeu? E a família nunca desistiu do filho dele, porque o autista, ele consegue sim ter boas convivências, é só ter um tratamento adequado. Muito obrigada pelas suas informações, foi muito bom poder falar sobre esse tipo de deficiência, que não é uma doença, nós aprendemos aqui, e que muitas pessoas têm dificuldade de achar informações sobre isso. E que, quem sabe, né, daqui para frente a gente consiga que esses pais tenham mais acessos a pessoas profissionais como você, que ajudam no crescimento dessas crianças. Muito obrigada. E eu quero falar para os pais procurarem os direitos dos filhos deles. Porque, geral, tem pai que não tem essa informação e não consegue alcançar o direito dos filhos deles. Mas tem direito a vagas, tem direito a alguns atendimentos que só a pessoa que tem essa deficiência consegue. Então, para os pais conhecerem os direitos e correr atrás. Não deixar o filho passar as necessidades que eles possam ir passando com os direitos deles reservados, como professor de acompanhamento, como direito a currículo reduzido. O autista tem todo esse direito. O programa Chat News de hoje se encerra com esse assunto que trouxe para nós bastante aprendizado. E você, já viu alguma criança dando birra na rua? Não julgue, ela pode ser um autista. Chat News, a verdade em primeiro lugar.